Olá, meus irmãos, boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de muita festa espiritual para todos nós. E hoje nós vamos receber muita gente bacana, muitos amigos aí, liderados pelo nosso Instituto do Jovem. Então nós vamos aí receber jovens amigos que estarão conversando conosco de várias questões que já conversamos durante todo o mês de setembro, que envolve a campanha do Setembro Amarelo, da campanha Camilo Castelo Branco, né? E Viver Vale a Pena é a nossa temática de hoje. E eles vão estar fazendo, então, abordagens com cunho filosófico, científico e religioso. Bem, nós vamos ler um pedacinho aqui desse livro de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, Fé e Vida. Fé e Vida. Então vamos lá. Na construção espiritual. Iniciar as boas obras, arquitetar o mundo melhor, idealizar a paz, começar o trabalho de redenção. Todos encontram facilidade para assinar as mais altas promessas nesse sentido, quando a alegria, semelhante à do alvorecer, anima o grupo de corações magnetizados de sonho. Entretanto, após a largada de esperança, principiam os entraves da construção. Bem, nós vamos convidar então a todos que nesses instantes fechem os olhos, pensemos em Jesus e vamos pedir ao bondoso e amado Jesus que possa nessa noite iluminar todos os nossos amigos que conosco estarão. Que eles possam trazer a palavra consoladora que venha aconchegar os nossos corações. Senhor Jesus, nós te pedimos que as falanges espirituais do Lar Assistencial Maria de Nazaré, orientados por Maria, possam nessa noite adentrarem aos nossos lares, penetrarem em nossos corações, renovando as nossas forças, as nossas energias, os nossos pensamentos. Que recebamos, Senhor Jesus, o tratamento espiritual que necessitamos ao nosso bem-estar físico e espiritual. Graça te damos e assim pedimos para iniciar as nossas atividades dessa noite. Que assim seja. Boa noite, amigos. É com grande alegria que estamos aqui reunidos para tratar de um tema tão importante, a valorização da vida. E para iniciar o nosso estudo, eu te pergunto, por que viver vale a pena? Todos nós carregamos conosco algo muito especial, que se chama individualidade. E é justamente essa individualidade que nos distingue e nos diferencia de outras pessoas. É na individualidade, atributo da alma imortal, que se localiza o DNA e as impressões digitais, tornando-nos exclusivos e distintos de todos os demais seres humanos, o que nos torna criaturas essenciais para o universo, uma vez que não há ninguém que detenha as mesmas características. Deus, em seu infinito amor, bondade e sabedoria, nos fez seres únicos. Então, qual o motivo de tamanho sofrimento? Como eu encontro a felicidade? Essas e outras perguntas podem ser respondidas através da doutrina espírita, em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia, religião. E para nos trazer alguns esclarecimentos no âmbito filosófico, nós vamos chamar agora a nossa amiga Leni, que é professora de filosofia. Seja bem-vinda, Leni. Obrigada, Gabi. Boa noite, gente. Muito bem, a Gabi acabou de falar para vocês sobre a individualidade. Está tudo muito certo. Nós somos seres únicos, unos. E nós, como seres únicos, nós temos uma coisa que é muito comum. Nós procuramos a felicidade. Sim. A todo tempo a gente procura a felicidade. A gente casa para ser feliz, a gente até separa para ser feliz. A gente estuda, faz o curso tal para ser feliz, a gente busca um emprego para ser feliz, a gente tem filho para ser feliz, a gente não tem filho para ser feliz. Enfim, o ser humano busca essa felicidade. Mas, enfim, onde está essa felicidade?
felicidade. Jesus nos disse: o reino dos céus está dentro de vós. Então, tudo está dentro de nós. Aqui eu vou fazer uma pequena reflexão filosófica sobre a vontade, do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Ele vem falar que a vontade é uma potência da alma. Nós temos muitas potências. E ele põe a vontade como a potência mais importante do ser, que está intrínseco em nós. Todos nós temos essa potência. Ah, Helene, mas como que eu tenho essa potência se muitas vezes eu perco a vontade das coisas? Muitas vezes eu não tenho vontade de estar com os familiares, ou de ir ao cinema. A minha única vontade é de estar na cama, é de estar ali remoendo e pensando naqueles problemas. Aí é que está. Você tem vontade, sim, só que a sua vontade está engatilhada para os problemas, para ficar pensando nos problemas. Então, aqui nós vamos fazer essa reflexão de como virar essa chave, essa vontade, para a gente, então, tentar sair, né? Tentar sair, não, ou ver de uma outra forma os problemas dos quais nós passamos, para que, assim, a gente busque, então, a tão esperada felicidade e alegria dentro de nós, dentro dos nossos corações. Tá? Então, a gente percebe que é na vida íntima, é no desabrochar de nossas potências, somente na vontade, de nossas faculdades, de nossas virtudes morais, principalmente, que está o manancial das felicidades futuras. Então, não estar fora, como a gente muitas vezes pensa e busca, numa outra pessoa, no emprego, no dinheiro, no carro do ano, não está em nada disso. Ela está bem mais perto do que a gente pensa. E a resolução dos nossos problemas também estão nessas potências da nossa alma, principalmente a vontade. Mas há poucos homens, poucas pessoas, ou quando eu falo homem, humanidade, né, que sabem ler em si mesmo essas potências. Ou seja, falta, então, no nosso ser, a nossa reforma íntima, nos conhecer intimamente. A gente sempre bate nessa tecla, né? Porque é isso mesmo. Porque poucas pessoas sabem fazer essa leitura de si mesmo. Nós passamos, às vezes, a nossa encarnação inteira, a nossa vida inteira, dando valor e atenção a coisas infrutíferas que não nos levam a nada, a coisas banais do dia a dia, ou nós damos muita ênfase em coisas que realmente nos machucam, as nossas mágoas. A gente dá mais atenção nisso do que as coisas que realmente nós deveríamos dar atenção. Então, muitas dessas coisas podem explicar o nosso sentimento, muitas vezes de depressão, de tristeza. Tá? Então, muitas vezes nós percorremos o nosso caminho da nossa existência sem nada saber de nós mesmos. Então, nós devemos procurar saber sobre nós mesmos, tá? As nossas riquezas psíquicas. Se nós tivéssemos a ideia do quanto nós temos riqueza psíquica, nós não estaríamos em tal situação, pode ter certeza. Nós estaríamos bem melhores, ou talvez estaria, sim, na situação, porque mais na frente aí a Cíntia deve explicar, né? Sobre a reencarnação. Deveríamos estar na situação, mas a forma de nós olharmos essa situação, a forma de encararmos esses problemas seria muito, muito diferente, tá? Então, há em toda a alma humana 2 centros de força, tá? 2 esferas, que é o eu, né? Esse eu exterior,
da nossa personalidade, das nossas paixões, das nossas fraquezas, dos nossos erros, tá? Enquanto ela for reguladora de nosso proceder, de nossas ações, das nossas atividades do dia a dia, nós teremos uma vida, então, um pouco inferior, né? Semeadas por provações e males. Mas existe um outro centro motor, que ela é interna, está em nós. Então, ela é o quê? Ela é profunda, ela é imutável, ela é a sede da consciência, ela é a fonte da vida espiritual. É uma fonte psíquica. E todos nós temos, e está em nós. Por quê? Ela é o templo de Deus em nós. Lembra da frase de Jesus? O reino do céu está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então, esse templo de Deus está em nós. Não está em outro lugar. Não está em outras pessoas. Não está em outros objetos. Nem aquilo que temos. Está em nós. Então, por que não buscar isso em nós? Como eu posso fazer, Leni, para buscar esse templo dentro de mim? Essa alegria, vou dizer como, pela potência da alma, tá? Uma das mais importantes, de acordo com Leon Denis. A vontade, nós precisamos ter vontade. Vontade nós temos, só que nós estamos dirigindo essa vontade para algo que não vai nos ajudar. Então, nós precisamos virar essa chave. Então, enquanto essa primeira força, que é o eu, que é das paixões, da personalidade, das nossas fraquezas, estiver dominando a outra parte, que é da vida espiritual, que é da fonte, que é do templo de Deus, enquanto a primeira estiver sobre esta outra, nós vamos viver um tamanho desassossego, porque nós não vamos enxergar nenhuma resolução para os nossos problemas. Nós vamos achar que esta dor que sentimos, que aperta o peito, que nos deixa sem ar, e que a gente não consegue ver solução para estes problemas, enquanto isso acontecer, nós não vamos ter sossego. Então, para ter sossego, nós teremos, então, que fazer uma introspecção bem íntima para encontrar esse templo de Deus em nós. E isso só é possível através da vontade. Tá bom? É somente quando esse centro de ação que domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas, que o espírito se afirme em seu brilho e beleza. Então, o nosso espírito tem, sim, essa potência, através da nossa fonte psíquica, de reverter essas situações. E muitas vezes nós pensamos e nos iludimos de que essas questões não têm solução, mas elas têm. E quem pode nos ajudar? A primeira pessoa a nos ajudar. Primeira, somos nós mesmos. Através da vontade. Quando você busca essa vontade, consequentemente você vai buscar ajuda. Você vai buscar ajuda, seja no médico, seja na sua fé, na sua religião, no tratamento espiritual, seja numa terapia, ou fazer o que você gosta, ou simplesmente modificar uma coisa chamada pensamento. Isso, o pensamento também é uma das potências que nós temos, que é o carro-chefe de todas as nossas ações. Todas. Então, como, Leni,
como eu vou pôr em movimento essas potências internas? Como eu vou pôr em movimento esse ideal elevado? Pela vontade. Os usos persistentes da vontade, dessa faculdade soberana, nos permitirá modificar a nossa natureza, vencer todos os nossos obstáculos, dominar a matéria, a doença e também a morte. Pela vontade. E todos nós temos, sim, vontade. Nós devemos buscar dentro de nós esta potência. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Então, se eu tenho a vontade, eu dirijo o meu pensamento. E qual é o meu pensamento? Agora, neste momento. O que eu realmente quero? Qual é o meu objetivo? Eu disse lá na frente. O objetivo de todo mundo é ser feliz. Então, muitas vezes, quando a pessoa pensa na morte, ela não quer, na verdade, desistir da sua vida. Ela quer desistir dos seus problemas. Mas aí está a chave. Quando você muda seu pensamento, que você engatilha essa vontade de mudança, você vai conseguir, sim, mudar a ideia. E, claro, essa ideia vai ser perpetuada pela vontade de viver. Pela vontade. Tudo é vontade e pensamento. Então, nós devemos, sim, estar atrás e lutar por essa potência maravilhosa que é a vontade. Muito obrigada, Leni, pelas palavras. O suicídio está no mundo inteiro entre as 5 maiores causas de morte. O maior número de casos na faixa etária entre 15 e 19 anos, sendo que em vários países ele fica como primeira ou segunda causa de morte entre meninos e meninas nessa mesma faixa etária. Existe um fator biológico que justifica a predisposição para o suicídio? Qual a relação biológica com o suicídio? Vamos ouvir agora as valiosas palavras do professor de biologia Francisco Salles, nosso amigo Chico. Boa noite, gente. Prazer imenso estar aqui. Agradecer a oportunidade de contribuir e pedir que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa nos auxiliar nesse momento com palavras que sejam acolhedoras e que sejam esclarecedoras. Eu queria começar falando que, historicamente, nós temos a mania de separar o conhecimento. Então, o Espiritismo, ele, apesar de atuar nessas 3 frentes, a filosofia, a ciência e a religião, é importante que a gente consiga integrar os 3 de maneira única, porque o propósito é nos ligar ao Pai em um processo de evolução, de crescimento. Então, cientificamente falando, nós temos um corpo físico. Esse corpo físico, ele é controlado, todo mundo já tem, pelo menos essa ciência, por um sistema nervoso. Só que o ser humano ainda não conseguiu entender e compreender direitinho como ele funciona, e a doutrina espírita vem trazer para a gente que todo esse controle, essa coordenação, através do nosso sistema nervoso, especialmente o cérebro, ele é feito através do nosso espírito. Essa ligação, então, espiritual com o nosso sistema nervoso, que seria o responsável por todo o controle de nosso organismo. Seria mais ou menos como um joystick de um videogame. Só que cada um dos personagens que vão estar executando essa vivência nessas fases de evolução são específicas e personalizadas. Não sei se vocês já viram o filme Avatar, aqueles alienígenas azuis, onde eles fizeram modelos humanos que iriam habitar aquele corpo, só que ele tinha que ser específico. Eu tinha uma sequência de DNA para habitar aquele corpo. Para nós também é assim. O processo de produção do corpo físico para a reencarnação, ele leva em conta todos os fatores específicos necessários para o nosso processo. Então, ele vai trazer informações que estão registradas lá no nosso corpo espiritual, vai sofrer influência das memórias, das experiências,
a vibração que a gente está ao longo do nosso processo evolutivo. Isso vai influenciar desde a ligação com o feto até o momento do nosso desencarne. Inclusive essa programação de tempo do corpo, do momento em que a gente vai estar vinculado a esse corpo até o momento do nosso desencarne. E o suicídio seria então uma quebra desse contrato, desse período pré-estabelecido que nós acordamos e nós combinamos. E naturalmente, como uma quebra de contrato aqui no nosso plano físico, ele vai trazer algumas consequências. Entrando agora na pergunta da Gabi, existem fatores, então, que predispõem o corpo ao suicídio? Eu começaria dizendo que não. Nós temos fatores que predispõem o corpo fisicamente às emoções. A alegria e a tristeza, eu não sei se todo mundo aqui tem ciência, essas emoções são fatores fisiológicos que sofrem influências de hormônios, de neurotransmissores. Naturalmente, essa produção, essa absorção, toda essa relação orgânica, ela nos gera sensações de bem-estar ou de mal-estar, e a falta delas pode ocasionar, inclusive, nessa tristeza, na falta da alegria. Então, nós não temos uma predisposição ao suicídio, mas nós temos uma predisposição à tristeza. Toda essa predisposição, ela já pode estar impregnada em nosso corpo perispiritual e, naturalmente, influenciar, como eu disse, no momento de formação do feto, no momento de desenvolvimento do corpo, ficando registrado lá no nosso DNA, inclusive nas manifestações que podem vir na adolescência e na fase adulta. Então, além dessa predisposição genética que está relacionada ao nosso campo evolutivo e vibracional, a gente pode também sofrer influências de espíritos que estão desencarnados, de terceiros. Tá? Se a gente for pegar fisiologicamente falando, existem dois hormônios, dois neurotransmissores que são diretamente responsáveis por essa sensação de bem-estar, a serotonina e a dopamina. Elas geram sensação de bem-estar, de relaxamento, de prazer. Naturalmente, a ausência dessas substâncias nos vão causar falta de sensação boa. A falta de sensação boa nos gera naturalmente uma sensação ruim. Como a Leni falou, nós estamos em busca da felicidade. A felicidade ela é nada mais, nada menos do que uma reação de prazer, uma sensação boa, inclusive fisicamente falando, o coração que acelera quando a gente encontra alguém que você gosta, o coração que bate mais forte quando a gente vai encontrar alguém que a gente já está com saudade, a sensação de alegria e de felicidade quando a gente consegue conquistar algo. O corpo físico, ele pode precisar naturalmente de ajustes, ele pode não estar funcionando da maneira adequada. E aí é onde podem entrar ações de medicamentos, por exemplo. Esses podem ser, inclusive, mecanismos de atuação na nossa ligação mediúnica. A gente não tem tempo de detalhar muito, mas o processo de influenciação, inclusive de irmãozinhos que estão nos intuindo ou nos ativando memórias de suicídio ou de medo, de vontade de parar, encerrar aquele sofrimento, eles podem sofrer uma atuação de desligamento com a medicação. Então, quando a gente fala de tratamento do corpo físico, principalmente se a gente for falar de influência espiritual, a gente não pode ficar também com a cabeça fechada de pensar que tudo vai ser resolvido num centro espírita, tudo vai ser resolvido numa igreja, que isso tudo é falta de fé. Nós somos seres integrados, espírito e corpo físico e corpo espiritual. Então, nós precisamos agir em todos os campos que podem, de alguma maneira, estar desajustados ou desordenados. Se a gente for pensar, nosso modelo de sociedade, ele não valoriza o individualismo, a individualidade. Ele determina para a gente um padrão de beleza, de sucesso, de conquistas, de fracassos. Essa aceitação, essa necessidade de aceitação, gera, consequentemente, uma ideia de incompetência, de cobrança, especialmente nos jovens. E aí é onde entra nessa estatística de jovens cometendo suicídio por se sentirem inadequados, por se sentirem fracassados, por sentirem que não são socialmente aceitos ou competentes. A ideia da nossa sociedade é de que a felicidade ela vai estar sempre à frente, ela vai estar sempre depois. Só que quem está com ideia suicida está sofrendo hoje.
Está sentindo essa falta de acolhimento, está sentindo essa falta de felicidade, está sentindo essa falta de pertencimento hoje. Como que a gente pode agir, então, fisicamente, com evidências científicas no hoje, nessa encarnação e nesse momento que a gente está? Nós temos várias pesquisas científicas, eu vou trazer para vocês uma de Harvard, que traz muitas evidências, e ela, inclusive, ela traz um vídeo, para quem tiver curiosidade, procura os vídeos do TED Talk, da... Nossa, eu perdi agora o nome do livro, relacionado à felicidade em Harvard, desculpa. Só que ele mostra, nessa pesquisa, que foi feita com mais de 1.600 estudantes, teoricamente da melhor universidade do mundo, onde todo mundo devia estar feliz, pleno e realizado por estar lá, ter alcançado esse objetivo, que a ideia que nós trazíamos previamente é de que primeiro você alcança os degraus mais altos para depois você poder desfrutar a felicidade, e ele mostra para a gente que essa ideia está errada, que a gente primeiro busca a felicidade para depois a gente alcançar o sucesso. Nossa visão, nosso cérebro, as nossas concepções, elas foram treinadas a buscar a felicidade e não a conquistar a felicidade a curto prazo. E ele traz para a gente que esse cérebro ele pode ser treinado. Ele pode ser treinado para enxergar o mundo de uma forma mais leve e mais prazerosa. Ele dá, inclusive, algumas receitas relacionadas à gratidão, relacionadas à caridade, relacionadas à socialização. E a tendência que nós temos é quanto mais tristes nós estamos, mais a gente se isola. E ele traz para a gente que, neurologicamente falando, tem que ser ao contrário. Se eu quero uma influência positiva, se eu quero desfrutar da felicidade, eu devo buscar a socialização. Não é uma socialização forçada, não é ir para uma festinha, mas é encontrar pessoas que estejam também dispostas a nos ajudar. Uma coisa que a gente já tem ciência, quem está com ideias suicidas não está querendo morrer. A ideia não é encerrar a vida, é encerrar um sofrimento, é encerrar uma dor, que é interromper esse ciclo de abandono ou de sofrimento. E que pode ser, inclusive, estar relacionado a alguma questão fisiológica. E aí é onde nós estamos aqui hoje trazendo para vocês que nós precisamos pensar integralmente no espírito, no corpo e na liberdade do pensar e do agir, que é muito importante a gente fazer essa ligação com a parte filosófica que nos traz a liberdade do pensar, a responsabilização do agir, enquanto a gente está imbuído nessa sociedade que nos direciona do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim, do que é feliz e do que é triste, e a gente ficar baseando o nosso corpo, as nossas respostas, em cima do que funciona ou do que não funciona no outro, talvez a gente nunca consiga essa ajuda, tá? O corpo, ele pode então requerer auxílio físico e espiritual. Quando a gente fala de auxílio físico e espiritual, a gente fala em especialistas no campo físico, como, por exemplo, o psicólogo, que vai ter o conhecimento e a capacidade de poder te orientar nesse processo de autoconhecimento, de auto-perdão, de autoacolhimento. A gente está falando de psiquiatras, que podem ser não só um auxiliar ao tratamento psicológico, mas talvez um grande tratamento inicial para um processo que, fisiologicamente falando, a gente pode estar com um desajuste hormonal, a gente pode estar com um desajuste neurológico. O aconselhamento de especialistas aqui eu trago para vocês o Centro de Valorização à Vida, que é formado por pessoas que estão aqui de coração aberto, tentando te acolher nesse momento de sofrimento. O próprio corpo de bombeiros tem uma equipe treinada para dar o socorro e o auxílio para aqueles irmãos e irmãs que estão pensando em dar fim à sua vida por uma dor e um sofrimento. Felizmente, a gente tem tido muito avanço nos campos da ciência. É importante a gente destacar que ninguém precisa passar por isso sozinho, porque você não está sozinho. É muito importante você pedir ajuda. Às vezes o buraco ele é tão fundo em que a gente já se enfiou que não dá para sair de lá sozinho. Às vezes ele está enlameado, está escorregadio, está escuro, e a gente precisa pedir por ajuda, porque talvez a gente não consiga realmente sair dali sozinho.
Essa ajuda pode ser por um amigo, essa ajuda pode ser por um guia espiritual, essa ajuda pode ser por um profissional de saúde. Às vezes vai ser um amigo que vai descer lá dentro desse buraco, te dar um abraço e falar, calma, eu tô aqui. Vai te ajudar a passar a corda e amarrar ela, para que você com auxílio consiga sair desse buraco. É importante que você esteja aberto para receber também esse auxílio. É importante, principalmente, destacar a todos que estão aqui agora ouvindo, o sofrimento e a vontade de dar fim à vida, ela nunca deve ser considerada como frescura, como fraqueza, como falta de fé. Ninguém está sentindo a dor e o sofrimento além daquele que verdadeiramente está em sofrimento. Então, abrace o seu irmão, acolha o seu irmão, para que vocês consigam, para que a gente consiga, né, sair juntos desse buraco, dessa escuridão, que é a vontade de dar fim à própria vida. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Chico. Continuando, então, desde os tempos antigos, a religião faz parte do cotidiano das pessoas, sendo muitas vezes responsável por trazer consolo aos seus seguidores. O Espiritismo, como consolador prometido, ele tem essa missão de esclarecer e orientar os corações perdidos. Vamos agora ouvir as palavras de carinho da nossa amiga Cíntia. Boa noite, que bom estar com vocês, que a paz de Jesus esteja nos lares. Bom, eu gostaria de começar com vocês hoje fazendo uma pergunta. Quem é você que está aí me ouvindo? Se você pudesse falar para mim agora, me contar a sua história em terceira pessoa, quem é você? Bom, eu sou Cíntia Padilha, muito prazer. A Cíntia Padilha é uma jovem, né? Que conhece a doutrina espírita desde os 14 anos, depois de já estar vivenciando assim, um processo de depressão, ansiedade, sem saber, porque o Chico falou muito bem aí, e muitas vezes a gente não sabe que está passando por um processo como esse. Então, depois de conhecer a doutrina espírita, tudo mudou, né, em minha vida. E acredito que com vocês também deve ter sido assim. Talvez alguns não conheçam ainda a doutrina espírita, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas me diga, quem é você? Eu gostaria de escutar, gostaria de ouvir a sua história, gostaria de saber das suas dores, das suas alegrias, e se você me encontrar por aí, depois desse momento aí de pandemia, pode me contar, que eu vou adorar ouvir a sua história. Sabe por quê? Porque toda história é única, toda história é importante, e principalmente quando ela é contada por quem vive, porque aí ela tem aquela vibração, aquela importância, aquele sentimento. Isso é vida, e isso nos preenche o coração. Então eu gostaria de saber de você. Como é você? Você é uma pessoa que se doa nos seus relacionamentos, amizades, afetivos, uma pessoa que se entrega? Você é uma pessoa que já realizou sonhos na sua vida? Que sonhou, fez uma meta, planejou e cumpriu? Você é uma pessoa que agradece tudo que você tem? Agradece pelo seu dia quando acorda, quando você levanta, você respira fundo, olha para o céu, vê o sol lá fora na janela e agradece? Você vai tomar o seu café agradecendo por poder consumir aquele alimento e pedindo a Deus que ponha alimento na mesa dos outros? Você agradece pela pessoa que fez o seu café da manhã? Você agradece pelo seu trabalho ou pela escola que te espera? Pelos inúmeros profissionais que estão lá para que tudo funcione? A gratidão tem que se tornar um hábito, meus irmãos. Ela é um exercício. E ela ocupa a nossa alma com essas potências de que a Eleni falou. As potências da alma, as boas potências. Eu gosto muito de um exemplo que o Rossandro Klinger traz para poder explicar, que é o dos aplicativos, né? Como se nós fôssemos assim um celular, que é o que está na onda, na moda, né? O smartphone, o iPhone. E ali nós temos a nossa memória. E se a nossa memória estiver cheia de aplicativos que não são tão legais, né? A gente não tem espaço para baixar os aplicativos bons, né? Aqueles que são as potências da nossa alma. Então não é que eu não tenha essas potências ou que você não tenha essas potências.
mas é que nós precisamos praticá-las. É que nós necessitamos acordá-las dentro de nós. Peraí, acho que eu já ouvi na doutrina espírita que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É isso mesmo? Simples e ignorantes, não é? Mas por que simples? Simples porque primários, naturais, espontâneos. Ignorantes porque somos ignorantes da nossa divindade. Falamos disso em outra live, aquela live que falamos do bullying para um centro espírita do Maranhão, e da automutilação, assuntos também tão em pauta quanto o suicídio, né? E nós abordamos essa questão. Irmã Cidufo traz um livro, Prazer de Viver, que ao renascermos, nós estamos como num processo de hipnose. E aí, durante a infância, vamos retomando esse patrimônio espiritual. E na adolescência, vem todo o peso desse patrimônio, as sombras do passado. Por isso, a adolescência é uma fase tão complicada de ser vivida. E muitos de nós, se analisarmos, tivemos depressão na adolescência ou necessitávamos de uma ajuda terapêutica, pelo menos. Isso teria facilitado e muito a nossa vida. Eu, pelo menos, passei por isso. E a irmã Cidufo continua dizendo que na adolescência a gente desperta essas sombras do passado, as nossas tendências, as nossas dificuldades, e ainda não sabe como lidar com elas, né? Por isso, tão importante a mocidade nesse período, a mocidade espírita, uma outra evangelização, uma religião, um grupo de amigos, um trabalho voluntário, e tudo aquilo que nos movimenta, que faz gastar energia, como a dança, como a arte, como a música, como os passeios em grupo, as trilhas. O videogame não faz muito esse serviço não, tá? Desculpa desanimar vocês, jovens, mas o videogame não faz muito esse serviço porque a gente não se movimenta tanto, né? Mas é também uma forma de a gente jogar nossa energia, é assim. Dependendo dos grupos que você vai se associar e das coisas que você vai pensar, que vai comentar, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado do vício, o cuidado do desperdício do nosso tempo, que é tão importante na encarnação, pois nós não sabemos quando ela vai terminar, se findar, e nós temos atividades para cumprir, né, nesta existência. Mas voltando à irmã Cidufo, então ela fala que na meia-idade, que é a idade que eu tô, né, mais ou menos aí a metade da encarnação, né, gente? A retomada das pendências eternas de forma amadurecida, se Deus quiser, né, e incisiva. Então, é nesse momento que a gente realmente retoma aqueles projetos que ficaram do passado. Então, veja bem, durante a infância, a gente é educado, passa por todo esse processo ainda esquecido do passado. Na adolescência, começa a despertar essas tendências que nós trouxemos do passado, essas bagagens, os conflitos emocionais, e na fase adulta é onde a gente fecha, né, faz aquele enlace, aperta, né, para ver o que realmente a gente aprendeu, o que realmente eu posso pôr em prática, o conhecimento que eu adquiri e que eu quero pôr em prática. Então é nessa fase que você vai realmente pensar o que eu quero ser, o que eu desejo ser ao final desta encarnação. Você começa isso bem cedo, na adolescência, né, já trabalhando, o que eu realmente desejo ser, como eu desejo ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais calma, uma pessoa que vai ouvir os outros, que gosta de auxiliar, quem eu quero ser. Isso é muito importante, porque somos nós que construímos o nosso futuro, somos nós que vamos acordar estas potências da alma, esta divindade que mora em nós. E a doutrina espírita traz que nós somos seres perfectíveis, seres que estão construindo rumo à perfeição. Mas ela traz também essa notícia de que todos nós estamos predestinados à felicidade. Independente do caminho que a gente escolha, o amor de Deus é tão grande, que nós vamos chegar à felicidade. Seja pela dor ou pelo amor, né? Mas nós vamos aprender. E a gente tem que parar de ter esse olhar tão singular sobre a dor, né? É claro que para quem está vivenciando uma dor, é uma fase difícil, uma fase em que a gente fica fragilizado, uma doença que você descobriu, uma perda de um ente querido, que nós sabemos que não é perda, mas que nós sentimos assim porque somos humanos. Tudo isso são coisas que a gente passa na vida, que nos fragiliza, que são dificuldades, são fases.
que nós devemos superar. Então, é bom que a gente olhe sobre um outro ângulo. De repente, eu olho de um ângulo e vejo um objeto imenso, mas se eu mudo o ângulo, eu vejo que ele não é tão grande assim. E da mesma forma é a dor na nossa vida. Se a gente consegue se olhar de fora, como se fosse uma terceira pessoa, igual eu iniciei a live com vocês, e analisar que isso vai passar, que nós temos amigos, que eu posso sorrir também do sofrimento, e que eu sou um espírito eterno, então esse olhar fica modificado, porque essa dor é temporária. De onde vem, então, essa questão da reencarnação? Bom, a reencarnação, ela já é de crenças muito antigas, até antes de Jesus, muito antes, né? E depois, com o tempo, com o passar do tempo, embora ela não fosse chamada de reencarnação, mas já tivesse essa ideia de uma nova vida, de uma nova existência, inclusive se trazia a ideia da metempsicose, que é a existência no corpo de animais, que o espiritismo explica que não pode acontecer, porque nós não regredimos, nós só progredimos, né? Então não podemos voltar à condição de animal, mas nós renascemos num novo corpo físico. Então hoje eu estou Cíntia, mas eu sou um espírito eterno, que posso nascer no corpo de um homem, de uma mulher, na condição de riqueza, de pobreza, numa condição limitada, com uma deficiência física, mental, numa condição em outro país, numa condição bem diferente da nossa de hoje. É por isso que nós precisamos ter empatia, é por isso que nós não devemos ter o preconceito, é por isso que nós podemos compreender a situação do próximo. Então, eu queria lembrar vocês, além da predestinação à felicidade que nós temos, que nós somos humanos, que é normal sentirmos sozinhos, sentirmos tristes. Eu mesma sou uma alma melancólica, costumo falar isso. Pretendo não ser até o final dessa existência. Mas, de vez em quando, aquele vazio que nos incomoda bate. E aí é preciso escrever uma poesia, é preciso escrever sobre aquele sentimento, é preciso buscar um amigo para conversar. Muitas vezes é necessário chegar a usar uma medicação, como o Chico nos esclareceu tão bem, que são elementos que o nosso organismo físico, de repente, não está produzindo. E aí precisa entrar com a medicação, em alguns casos, claro, depois de passar por toda uma avaliação. E não basta ficar nela, né? Porque nós somos seres complexos, nós somos espírito, corpo, perispírito. Então, nós precisamos atender a parte mental, a parte física, a parte emocional, a parte espiritual. E nenhuma dessas frentes deve ser descartada. A gente precisa cuidar bem de todos os aspectos para que ande bem. Mas, de repente, a gente entra na doutrina espírita ou em outra religião cristã ou qualquer outra crença e esquece de praticar, né? A gente se cobra tanto, e aquilo que a gente fala assim, para não fazer, por exemplo, estou ouvindo uma palestra e estou pensando, essa palestra serve para fulano, né? Aí, de repente, a gente faz isso também com o bem, com o lado bom. Quer dizer, só serve para fulano, para mim não serve. E o evangelho não me consola, né? Aquelas verdades que eu escuto lá do evangelho não servem para mim, porque eu sou uma pessoa incompetente, eu sou inferior, não sou inferior, né? Então, inconscientemente, nós trazemos esse complexo de inferioridade de outras vidas, de crenças materialistas, que nós precisamos, aos poucos, ir transformando. Jesus falou para Bartolomeu, né, o apóstolo que tinha melancolia, que se sentia triste, apesar de seguir o mestre todos os dias, e estar ali dedicado a ele. Jesus teve que ter uma conversa com Bartolomeu, está no livro Boa Nova, porque Bartolomeu não sorria, Bartolomeu era triste. E Jesus falou para ele assim, que a verdade não exige, a verdade transforma. Mas por que a gente fica exigindo tanto uns dos outros, mesmo na doutrina espírita ou em outras igrejas, em outras religiões? Por que a gente não é tão fraterno? Por que a gente para de julgar, não para de julgar, né? Então, tudo isso serve para nós. A mensagem de Jesus a Bartolomeu é de que a vida é uma estrada pedregosa mesmo, mas que conduz a Deus, e que a gente precisa viver essas alegrias desde já. Como divulgar o evangelho? Como falar de Jesus sem ter alegria no coração?
Então, a alegria, ela é criada a partir de um hábito de gratidão. E a doutrina espírita ainda traz a caridade como uma proposta de autotransformação, de autoconhecimento. Quando você ajuda o próximo, você se ajuda. Você se conhece, você vê que a sua dor não é tão intensa quanto a do próximo, você se compadece, você tem piedade. Todas essas virtudes, essas potências da alma de que nós estávamos falando. Então, é nessa prática que você vai despertando tudo isso. Gente, muito obrigada. Queria lembrar também que nós temos nossos mentores, nossos anjos de guarda, e que a disciplina precede a espontaneidade. Então, trabalhe para que você seja melhor, para que você seja mais feliz. Busque esta alegria em grupos que te tragam isso, que te joguem para cima, que te auxiliem a se movimentar. Muito obrigada, fiquem com Deus. Nós te agradecemos, Cíntia. Agora a gente vai chamar os outros palestrantes para a gente encerrar juntos. Nós queremos agradecer todos os palestrantes. Temos um agradecimento especial pela oportunidade. O Instituto do Jovem está aqui fazendo esse trabalho e que nossa mensagem tenha chegado no coração de cada um. Que viver vale a pena. Isso aí, Gabi. Eu acho que a noite valeu a pena também, não é? Pelos comentários que nós temos aqui, a noite valeu muito a pena. E muito obrigado, Cíntia. Muito obrigado, Leni e Chico. A presença de vocês foi engrandecedora. A nossa proposta, né, para essa noite. Todo mundo aqui está com belíssimos comentários aqui. Depois vocês podem assistir essa palestra lá no Lamana Oficial, que é legal, né, a gente ver os comentários de gratidão aqui de muita gente. E aqui, em nome da diretoria do Lamana, eu externo também o meu agradecimento, o agradecimento do Lamana, à presença de vocês aqui, não é? E espero que em breve estejamos aí, tenhamos a oportunidade de novamente nos abraçarmos. Mas vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que a tecnologia tem nos ofertado nesse momento em que não dá para fazer outra coisa. Alex, você me permite um minutinho? Pois não. Eu vi que passou a pergunta de alguém sobre como lidar com um familiar que pensa em suicídio, que está pensando em suicídio. Eu não queria deixar para depois, sei que amanhã vocês vão atender, mas, primeiramente, se desarme. Se desarme, ouça essa pessoa. Trabalhe realmente a oitiva. Precisamos ouvir. Nós temos mania de falar muito, de mostrar todas as nossas experiências e não ouvir. Ouça essa pessoa. Muitas vezes, se for um filho, um familiar, a gente perde esse vínculo com esse familiar ao longo do tempo e depois a gente não conhece a pessoa. Como ajudar alguém que você não conhece? Então, passe a conhecer, ouça, se ofereça, esteja ali presente, se disponha a ouvir. E aí nós temos o CVV, como o Chico falou, temos a Escola da Felicidade de Brasília, temos vários trabalhos que podem auxiliar, além do psicólogo, do psiquiatra, do centro espírita, da mocidade, né, de todos esses trabalhos. E nós estamos aqui à disposição também, caso queiram conversar, tá bom? Isso. Sobre isso, Okay. Você pode fazer 2 perguntas. A primeira, onde dói? A segunda, no que eu posso te ajudar? Está à disposição dessa pessoa para ajudar neste momento tão delicado. É isso. Ok. Gente, eu escutei isso. A Cíntia falou que está à disposição. Você quer voltar amanhã para responder com a gente essas perguntas, Cíntia? Podemos voltar. Podemos? Então Podemos, tá bom. sim. Aí a gente combina então aqui nos bastidores que amanhã a gente vai ter música também com o Diego. Mas aí de repente a gente faz aí para quem tiver disponibilidade, a gente aproveita então para fechar o assunto aqui então. Né? Vamos seguindo as intuições que vão aparecendo. O pessoal pode comentar no nosso chat aí o que acha da ideia, tá bom? Bem, então a gente agradece mais uma vez e eu vou pedir ao nosso amigo Chico que faça a nossa prece de encerramento. Eu queria aproveitar antes de fazer a prece e puxar um gancho também, inclusive fazer uma propaganda.
A Cíntia, ela foi muito feliz quando falou para a gente encontrar grupos de jovens que nos ponham para cima. Nós temos grupos de jovens nas mais variadas igrejas, não precisa ser dentro de um centro espírita, de uma igreja católica, uma igreja evangélica, jovens que estejam com pensamento voltado para Jesus, para Deus, para o bem. Então, qualquer um que esteja precisando de ânimo, busque o ânimo e a alegria. E o jovem, ele é mestre em produzir alegria. Então, busque jovens alegres. Vamos fechar então os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando a imagem de Jesus, nosso querido irmão, nosso grande exemplo, buscando a imagem de nossa Mãe Santíssima, com seus grandes braços acolhedores, seu afeto, seu carinho e seu amor, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, tentando espalhar um pouquinho dessa luz, um pouquinho dessas reflexões que possam abrandar a dor e o sofrimento daqueles que aqui estejam, encarnados ou desencarnados, pensando, idealizando ou influenciando ideias suicidas. Que possamos ser luz no caminho onde nós passarmos, que possamos sempre elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a força e o amor de Cristo. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então tá bom, gente. Então um abraço a todos que ficaram conosco. Tchau, tchau.